bonitinha. Bom dia, bonitão. Ó, Manhã do Rony está no ar. E com mais um programa caprichado, feito para você. Vamos falar das nossas atrações de hoje? Então vamos lá. Começando. Pirarucu. Você conhece pirarucu? É o peixe da vez na gastronomia nacional. Ele, que é chamado por alguns de bacalhau amazônico, pode atingir 3 metros de comprimento. Eu já vi quase isso, desse tamanho. E além do sabor suave, que é característico, né, dos peixes de água doce, o peixe oferece diversas possibilidades de pratos. E hoje nós vamos ver uma delas trazida pela restauranteira Tarsila Pedrosa e preparada pelo chefe Leandro Santos. Além de outras comidinhas saborosas da região amazônica, hoje eu recebo também o ortopedista Dr. Fabiano Fonseca, que vai falar sobre isso e também nos mostrar o tratamento cirúrgico minimamente invasivo de coluna. Você não vai acreditar, é imperdível. Muito bem, para quem apresenta um desconforto recorrente, isso é um horror, dor na coluna. Carnaval. Tá aí, carnaval chegando. E a folia em São Paulo vai muito além dos repiques, dos batuques das escolas de samba. Na capital, bonecões, aqueles bonecões, vão animar os foliões que irão atrás num cortejo lúdico e encantador. E nós descobrimos o artista que confecciona os personagens principais e vamos recebê-lo aqui no estúdio hoje. Eu estou falando do bonequeiro, arte educador Paulo Fará. Vocês vão amar e conhecer o trabalho dele. Bonitinha, bonitão, estamos apenas começando, você sabe. Bom, como você já deve saber, se tiver alguma dúvida no decorrer do programa, pode enviar para o nosso WhatsApp. O número é 11 99131 1594. 99131 1594. Diz que é 11 se você não for de São Paulo, tá? E eu te respondo ao vivo. Escreva também seu nome, o nome da sua cidade. Se você não segue o nosso perfil, lá no Instagram, é simples. @Manhã do Rony, para conferir os nossos bastidores. Corre lá. Certo? Muito bem. Abraçada pela floresta amazônica, pela região, vai. A Amazônia possui pratos diferenciados e com influências indígenas. Frutas, ervas e principalmente peixe são destaques da culinária local. Vocês sabem disso? Muito bem. Essa terra quente e úmida do norte do Brasil oferece ingredientes para uma gastronomia riquíssima. E para nos trazer alguns dos pratos típicos da região, eu recebo aqui a restauranteira Tarsila Pedrosa e o chefe Leandro Santos. Obrigado por terem vindo. Obrigada a você, Rony, por receber a gente. Obrigado. Bom, como é que você está? tudo bem, e você? Pois é, eu estive lá no aniversário de um amigo meu, Sim. e que é meu irmão, né? O Ibra. E vocês estavam lá, mas não me viram. Mas olha, aqui tem farinha d'água, aqui tem pirarucu, aqui tem tucunaré, aqui tem costelinha de tambaqui. Paixão da vida. Muito bem. Vamos falar. Quais são as características da culinária de lá? Quem fala, você ou Leandro? A gente pode conversar aqui. Então, vamos lá. Um bate-papo bem legal. Isso. Então, a culinária é muito rica em peixe, né? Os peixes selvagens da Amazônia, assim, são peixes que ainda é pouco conhecidos, a grande maioria no Brasil. Sim. Mas de uma qualidade, assim, excepcional. Você pode presenciar nas suas viagens para lá e até lá conhecendo a gente. Conheço bem a Amazônia. Né? E as farinhas, as frutas, né? O jambu também, que tanto pode fazer parte de um arroz, quanto a própria cachaça de jambu, que já vem se popularizando aí, né? Aquela picânciazinha na língua, né? Sim. Então, feijão manteiguinha, tem uma cultura muito rica com os ingredientes, assim, que o Brasil inteiro precisa conhecer. Né? Deve conhecer. Deve conhecer. Porque, assim, só tem a agregar em qualquer culinária, desde a mais requintada até a do dia a dia. Eu acho que tem um quê de muito requinte nas comidas regionais. Porque você, para preparar, sempre tem um truque, uma forma, um jeito, enfim. Vamos começar falando dos peixes. Quais são os peixes típicos de lá? Falei de tucunaré, eu falei de tambaqui, falei de tudo, né? Sim. Não, na verdade, você falou os principais, né? Que a maioria que a maioria conhece. Olha que coisa idiota minha, né? Falei de tudo, imagina. Não, acho que a bacia amazônica é uma das mais ricas, se não a mais rica do mundo, né? Dos peixes selvagens. Então, a gente vai ter peixes desde os mais famosos, como filhote, tambaqui, aruanã, ou pirarucu, até menos famosos, como o próprio aruanã, que é um, assim, carro-chefe
lá no nosso restaurante, né? E é um peixe que vem conquistando cada vez mais a população por ser um peixe, apesar de água doce, muito mais suave do que os próprios peixes de água doce e agregando um paladar mesmo de pessoas, até de crianças que não gostam de peixe. É o caso de vários peixes de água doce, né? São todos eles. Filhote, por exemplo, é uma coisa sensacional, de uma delicadeza. Filhote chegou agora em São Paulo e está arrasando, né? Enfim, vamos falar de que peixe você trouxe aqui hoje? Então, o peixe que nós trouxemos hoje, os que estão aqui à apresentação, a gente trouxe aqui o tucunaré, que ele é um peixe que geralmente é aconselhado a se fazer ele inteiro, sabe? Também de água doce. Assado. Isso, exatamente, assado. Trouxemos também o tambaqui, sendo que ele em filé, sem costela, sem cabeça. Essa parte daqui, ó, ele aqui. Maravilhoso tá também, comigo, a costelinha, isso, que é faz você uma parte acredita também que isso é uma costela de tambaqui? Olha o tamanho do peixe. Aqui o tamanho da minha mão, você vai ver o tamanho da... Ó. É enorme. Isso é um peixe. Ainda tem maior. Ainda é pequena. Tem, isso, exatamente. Tem umas desse tamanho. É impressionante. O tucunaré você já sabe, né? Tem esse olhinho no rabo. Isso. Aí você já pode identificar na hora. Além desses peixes grandes também, Rony, nós temos também alguns peixes pequenininhos. Sim. Não sei se você já ouviu falar, a gente também tem a própria sardinha da Amazônia. A sardinha da Amazônia, já comi. Isso. Não é como a sardinha do mar, não. É mais delicadinha também. Isso, exatamente. E ali... O sabor, o pacu também, ele é Isso é um filhote de pacu. É, um filhote de pacu. Porque, ó, eu já vi lá na Amazônia, lá foi em Manaus, já vi um pacu, sem nenhum exagero. Coisa de pescador, não. Então é só mostrar aqui, tio Rony, é o tamanho do pacu. Era uma coisa assim, deste tamanho. Então, enorme. Então, isso é um filhinho, mas é bom demais. É gostoso. Bom, o que mais? Além disso... Temperos, qual foram? Tempero, a gente tem... Estamos ricos de tempero, tá? Não tem como falar de Amazônia e não falar do tucupi, né? Temos aqui o tucupi e suas variações. Temos ele temperado, tem ele sem estar temperado. Tem ele em molho, que ele é de uma forma mais concentrada. Tem uma redução, além de tempero... Quanto tempo para reduzir assim? Rapaz, ele demora um pouquinho, sei. 1 hora, mas o sabor dele fica maravilhoso. É só botar o tucupi na panela e deixar ele lá. Um dos meus pratos prediletos. Pronto, exatamente. Além disso, temos também alguns tipos de pimenta, temos a pimenta da Amazônia. Cuidado, hein? A biquinho tudo bem. É só um pouquinho. A biquinho tá tudo certo, a biquinho bonitinha, tá aí, tá. Agora, cuidado com a pimenta da Amazônia que você vai pegar fogo sem saber. Um pouquinho mesmo, exatamente. Tirando isso, são alguns outros temperos que a gente já está acostumado a ver na nossa culinária, mas se tem bastante presença também na Amazônica, né? Legumes, verduras. Temos também o famoso jambu, que é um tempero também exclusivo de lá, que é usado para se fazer várias coisas. Inclusive o pato no tucupi, que vai o jambu também. Exatamente. Tem um arroz também de jambu, que é feito maravilhoso. Além disso, temos também algumas farinhas, né? Além do feijão manteiguinha, a gente tem a farinha d'água e a farinha de tapioca. Não sei se você já ouviu falar dessa farinha. Adoro a farinha de tapioca, paixão da minha vida. E ela é uma das farinhas mais versáteis que existe na Amazônia, porque você pode usar ela tanto salgado, para fazer alguma fritura, empanamento, ou então doce também. Pois como você usar em sobremesa. Eu provei a farinha de tapioca doce. É isso. Adoro. Maravilhoso. Bom, é isso. E aqui temos a farinha d'água. A paixão, que é difícil achar isso aqui. Farinha d'água. Aqui, farinha d'água. Já provou a de Guarini também? Já. Essa daqui é a alvinha. Aqui. Farinha de bolinha também. É a alvinha. Parece a minha segunda mãe, né? Que mamãe morreu muito cedo. Papai casou de novo com uma moça do Recife, né? Então ela fala, filhinho, o que você quer? Não é essa cor, não, é a amarelinha. Lembra muito Saudade da da terrinha, né? Isso. Tá um papo grande aí no suíte, eu tô vendo tudo. Pessoal conversando lá, ó. Beleza. Beleza pura. Bom, onde é que a gente pode encontrar vocês? A gente está localizado lá onde você foi nos visitar no aniversário do seu grande amigo, né? Na Alameda Lorena, 1426. A gente tem todos esses produtos, tanto para você fazer em casa, ou se você quiser também já consumir lá no local com nossos chefes, né? Tá. Tudo uma delícia, assim, sou suspeita para falar, mas é verdade. E vocês estão todos convidados a ir encontrar a gente lá. Obrigado. E tem também a farinha d'água amarelinha. Isso. Amarelinha. Eu chamava a minha velha de manhinha.
Ai, ai, ai. Obrigado, minhas crianças. Daqui a pouco eu estou de volta com vocês aí. Vamos conversar muito sobre isso ainda. Tem muita coisa para perguntar para vocês. Ó, muita gente, inclusive esse que vos fala, sofre com dores na coluna. Bom, também estou com 78, vou fazer 79 em julho. Já estou dobrando o cabo da Boa Esperança, né? Mas só que essas dores na coluna, sabe-se de que são as causas, são diversas. E causam desconforto, você sabe disso. Hoje eu estou aqui com o Dr. Fabiano Fonseca, que é ortopedista, e que vai falar sobre as principais causas dessas dores e sobre o tratamento cirúrgico. Ah, não fica assustado, porque esse tratamento cirúrgico, ele já falou comigo, é minimamente invasível e cirurgia de coluna. Obrigado, querido, por estar conosco. Como é que vai? Tudo bem, Rony? Faz tempo que a gente não se vê? Faz tempo, né? Quanto mais ou menos? Eu sou clássico. Uns 3 anos. Eu acho que é mais, não? Mais? Eu acho que sim. Provavelmente sim. É um prazer estar aqui com Obrigado, querido. É uma Muito satisfação obrigado. grande a gente poder estar informando a população aí das novas técnicas cirúrgicas e que estão aparecendo aí para a população. Isso aqui é o quê? Um corpo humano? Esse é o modelo, né? Ah, bom. É um modelo plástico. Ninguém foi esquartejado. Esse modelo plástico a gente simula como se fosse uma coluna. Tá. Principalmente para treinamento, né, dos novos Sim. médicos, de novos cirurgiões que estão começando a habituar com a técnica cirúrgica. Então, nós fazemos treinamento primeiramente nos modelos, né? Então, o que a gente veio trazer hoje aí para você, para essa sua audiência toda, para a população entender? Que hoje a cirurgia da coluna, ela está passando por uma grande evolução. Sim. Né? Uma evolução onde a gente tem uma abordagem minimamente invasiva, menos invasiva, com menor lesão tecidual para o paciente, mínima incisão, às vezes incisões menores do que 1 centímetro. Como assim? Nós fazemos mini incisões, onde por Menor via que 1 centímetro? menor que 1 centímetro. A minha menina, a Alessandra, minha filha, tem 8 parafusos de titânio na coluna e ela abriu uma brecha que dá até medo. Cortaram a menina de cabo a rabo. Ainda existem algumas patologias que nós precisamos tratar dessa maneira. Nós precisamos de fazer cirurgias maiores, onde colocamos parafusos, queixes, né? Sei. Essa técnica cirúrgica que nós vamos mostrar hoje, ela veio como um avanço para tratar alguns determinados tipos de lesões. Tá. Não conseguimos tratar todas as lesões por esse método. Algumas cirurgias nós ainda realizamos dessa maneira. Tá. Mas isso daqui veio para a gente conseguir tratar com maior eficácia e com menor lesão, onde o paciente consegue retornar mais rapidamente às suas atividades do dia a dia, sem nenhum prejuízo para a sua atividade. Então, um paciente hoje em dia, quando a gente faz uma abordagem menos invasiva, nós conseguimos dar alta hospitalar para o paciente no mesmo dia, ele sai... No mesmo dia? No mesmo dia. Pô, normalmente minha filha ficou mais de uma semana. Sim, algumas lesões nós temos de tratar com abordagem maior. Que maravilha tudo isso, eu acho. Viu? O paciente, ele interna de manhã, ele faz uma cirurgia que dura entre 30 minutos e 40 minutos, ele tem a alta hospitalar no mesmo dia ele já está fazendo fisioterapia, caminhando, em uma semana ele já está retornando quase todas as suas atividades habituais. Normalmente, né, na sua especialidade, as pessoas reclamam ciático, reclamam de dor na face, pode ser também dor de cabeça. Tudo isso pode ser provocado, claro, pela coluna, né? Pela coluna, pode ser. Tá. Principalmente, a principal lesão que a gente encontra na coluna é a hernia de disco. Hernia de disco, essa é a lesão mais comum. Tirando as lesões degenerativas, que as lesões degenerativas acompanham a gente com a idade. A partir do momento que a gente vai tendo uma idade, uma atividade física de trabalho mais intensa, nós vamos ter essas doenças degenerativas. Tá. E muita gente não faz atividade física, não fortalece a musculatura. E com isso, a gente consegue ter maior predisposição a formar lesões de coluna e hernia de disco. Tá. Vamos explicar o que é uma hernia de disco, porque é o que todo mundo reclama. Isso é que a hernia de disco pode fazer parte desse rol dessas cirurgias minimamente invasivas? Pode? Exatamente. Opa! Não só a hernia de disco, como algumas lesões compressivas, como degenerativas, estenose de canal medular. Sei. Então a gente tem uma ampla gama de lesões que nós conseguimos tratar por esse método. Tá. Esse método ele é menos invasivo. Hoje é um método que
a gente considera padrão ouro para tratar essas principais lesões. Tá. Né? Algumas abordagens, como eu falei, ainda a gente usa esse método, né? Algumas deformidades, lesões em crianças, escoliose, ainda nós temos de fazer essa abordagem um pouquinho mais agressiva, um pouquinho maior. Tá. Mas a grande maioria dos casos, hoje em dia, a gente consegue tratar com uma abordagem menos invasiva. Vamos explicar o que é uma hernia de disco que todo mundo reclama. Hernia de disco, o que é uma hernia de disco? O disco, ele é o que faz o amortecimento entre uma vértebra e outra. Para que ele fica aqui no meio, não é isso? Ele fica no meio. O disco, ele é envolto por uma área, uma parte mais externa, que a gente chama de ânulo, que ele é mais fibroso, e uma área interna, que ele é um pouquinho mais mole, que a gente chama de núcleo. Quando aquela área externa se rompe, o núcleo extravasa, e depende da localização onde ele se extravasou, ele pode comprimir alguma estrutura neural. Então, ele pode comprimir uma raiz, que a gente pode falar até de nervo ciático, quando é o membro inferior, pode ser uma região cervical, ele pode caminhar para o braço, essa dor, ou ela pode comprimir também a medula e causar sinais de compressão medular. Que aí a coisa complica de vez. Que a coisa complica de vez. Então, nós devemos sempre avaliar, primeiramente, fisicamente, o exame físico do paciente, ver se aquele exame físico do paciente é compatível com as alterações nos exames de imagem, principalmente a ressonância magnética. Certo. Em alguns casos, nós pedimos algum exame mais detalhado, por exemplo, uma eletroneuromiografia, para avaliar como é que está a condução do nervo daquele paciente e, desta maneira, indicar qual o melhor tratamento que o paciente deve ser submetido. Perfeito. Primeiramente, nós sempre começamos com o quê? Um tratamento conservador. Tá. Medicamentoso, reabilitação, fisioterapia. Isso. Nesses casos onde o paciente não tem boa evolução, nós ficamos tentando, com todos esses passos, Não o deu paciente certo? ainda tem muita dor, tem muita deficiência, déficit de mobilidade, nós indicamos algum tratamento cirúrgico. Existem, antes mesmo da gente indicar o tratamento cirúrgico com endoscopia, nós conseguimos fazer bloqueios anestésicos, infiltrações dos nervos. Infiltração na coluna também tem isso, né? Também tem isso. Hoje é uma abordagem também menos invasiva, menos ainda até que a cirurgia endoscópica. Porque a agulha é menor do que essa cânula aí. Como se fosse uma injeção que a gente dá no espaço entre o disco e a região do nervo. Tá. E com isso melhora bastante essas compressões inflamatórias. Perfeito. Chegando na abordagem cirúrgica, aqueles pacientes que têm uma abordagem cirúrgica, hoje a técnica mais avançada que nós temos é por meio desse endoscópico. Endoscópio nada mais é, o que é um endoscópio? O que é uma teoria do endoscópio? A gente olhar através de um orifício, Isso. de um espaço. Existem alguns exames também que já são realizados há muito tempo, por exames gástricos, fazer endoscopia. Sim, endoscopia de A gástrica teoria, é simples. basicamente, é a mesma. Tá. Então, nós temos uma câmera de altíssima resolução, onde nós conseguimos enxergar através dela em um monitor também de alta resolução. Olha. Isso tudo nós temos no centro cirúrgico. Tá. Essa cirurgia é sempre realizada em hospital, em centro cirúrgico. Claro. E o paciente, ele fica numa posição de decúbito ventral, de Sim, barriga para baixo, onde nós, por meio de um aparelho de radioscopia, localizamos o ponto exato onde devemos entrar com esse aparelho. Tá. Então, localizado esse aparelho, fazemos um pequeno orifício, de às vezes de 1 centímetro ou até menos, e introduzimos esta câmera. Tá. Tá? A partir dessa introdução dessa câmera, nós conseguimos localizar a lesão, a gravidade dessa lesão e como está chegando a ter alguma compressão do sistema nervoso. Certo. Tá? Localizando isso tudo, nós temos algumas pinças que nós conseguimos utilizar. Essas pinças são pinças também de altíssima precisão, onde nós conseguimos... Olha, que pequenininho o negócio. Olha aqui, gente. Aqui, fecha aqui, ó. Tá vendo? A pontinha aqui, ó. É uma pontinha. Isso daqui tem menos de 1 centímetro, essa pontinha. Tem. Então, por meio dessa pontinha, nós conseguimos fazer essa introdução pelo endoscópio. Tá. E chegando lá, nós localizamos a lesão que está na coluna. Tá. Fazemos a retirada dessa hernia de disco. Nós temos também alguns instrumentais que conseguem fazer a descompressão. Isso é um microdissector. Ele gira em altíssima velocidade e consegue fazer uma descompressão também da parte óssea. Sensacional isso, gente. Essa descompressão, normalmente, é nos casos de pacientes com alguma alteração degenerativa associada, que precisam descomprimir o canal medular também. Vendo como vocês evoluíram. Muito. Isso daqui Gente, isso era impensável há tempos atrás. Há tempos atrás isso não existia. Essa cirurgia, ela
começou a ser idealizada há uns 20 anos atrás e atualmente nós conseguimos desenvolver dispositivos com maior precisão, certo, onde conseguimos trazer segurança para o procedimento. Perfeito. Porque a grande chave do sucesso disso daqui é fazer uma abordagem minimamente invasiva e com extrema segurança para o paciente. Fundamental. Pois nós não estamos enxergando diretamente, nós estamos enxergando através de uma microcâmera. Tá. Né? E conseguimos ter alguns instrumentais que fazem essa retirada da hérnia, faz a descompressão medular. Nós temos alguns dispositivos também que ela consegue fazer. Isso daqui é uma cânula que a gente faz uma ablação. Sim. Ela serve para poder fazer a coagulação dos vasos que tem em volta do nervo. A medula e o nervo da nossa coluna é extremamente irrigada. E essa irrigação, durante a cirurgia, ela pode ter algum sangramentinho. São microsangramentos que, se ficar naquela região sem a gente olhar diretamente, pode formar um hematoma. Certo. Então, nós utilizamos essas cânulas, que são eletrodos, que servem para fazer também essa coagulação ao redor. Tudo isso no mesmo orifício? Tudo pelo mesmo orifício. Nós entramos sempre pelo mesmo orifício do dispositivo. Okay. Ele entra aqui e chega até lá. Ó. Perfeito. Atravessa tudo e chega até a coluna. Perfeito. Então, basicamente, a cirurgia endoscópica, ela é isso daqui. A gente consegue tratar as compressões neurais, todas as estruturas neurais, tirar uma hérnia de disco e, consequentemente, melhorar os sintomas dos pacientes. Por isso que eu falo, a gente tem sempre de analisar a imagem do paciente junto com o exame físico. Isso daí indica a gente qual o melhor tratamento. Aqui, essa abordagem minimamente invasiva, nós conseguimos fazer na grande maioria dos pacientes. E mais, como você falou no início aqui do nosso papo, que a recuperação vai embora no mesmo dia. No mesmo dia. Ai. Algumas horas depois do procedimento, somente o paciente recuperado da anestesia, né? Alguns casos podem ser feitos até com sedação e anestesia local. Não precisa ser geral? Não precisa nem ser geral. Alguns casos nós fazemos com anestesia local e sedação. Alguns casos, quando são cirurgias um pouco maiores, nós, mesmo sendo minimamente invasiva, nós fazemos anestesia geral. Então, o paciente acordou na anestesia, recuperou um pouco melhor, fez uma alimentação, começou a andar, já pode ir para casa. Perfeito. Isso aqui parecia um lápis de longe. Perdão, eu peguei. O que é isso? Isso daí é um dispositivo que a gente usa. Primeiro, a gente faz uma demarcação. A gente entra como se fosse com um fio guia na radioscopia. Sim. Nós fazemos um pequeno orifício. Desse orifício, ele vai ficar uma cânula menor e, consequentemente, a gente vai passando dilatadores. Esses dilatadores eles vão ficando até a gente conseguir dilatar para poder passar um endoscópio que é um pouquinho o calibre, um pouco mais calibroso. Estou vendo. Então, nós começamos o procedimento usando um fio bem fininho, uma agulha que nós falamos, que é uma agulha espinhal. Essa agulha espinhal a gente vai dilatando até chegar na coluna. Perfeito. Aos pouquinhos, né? Aos poucos, isso. Então, já foi tudo mostrado aí, tudo que a gente precisava saber. Desses procedimentos aqui, basicamente... E agora, vamos falar dessas coisas mais conhecidas, por exemplo, como a escoliose, que o cara entorta mesmo. Sim. Nós temos dois tipos de escoliose. Né? Basicamente, nós temos uma escoliose que ela acontece numa idade mais jovem, né? Mais juvenil. Tem infantil, não é? Infantil, tem juvenil, tem do adolescente, né? E tem dos idosos. Uma escoliose que é do idoso, é uma escoliose de novo, que nós chamamos, que é uma escoliose de caráter degenerativo, onde o paciente ele tem uma fraqueza muscular, tem uma sobrecarga da coluna durante a vida toda e vai sofrendo algumas alterações degenerativas e, consequentemente, formando a escoliose. Então, existe... O que é a escoliose? Vamos explicar. Escoliose é uma deformidade, uma curvatura tipo S, que a coluna vai se deformando. Ela é uma curvatura não somente o S, é uma curvatura tridimensional, onde a coluna roda sobre si mesmo. Então, esta rotação que acontece na coluna, nos casos principalmente dos idosos, juntamente começa, consequentemente, ter uma compressão das estruturas neurais. E essa compressão dessas estruturas causam dor, além da própria dor que o paciente tem da articulação, da faceta e do disco degenerado. Qual é a diferença para a lordose, por exemplo? Que é outra deformidade. Lordose
todo mundo tem lordose. Muita gente me procura no consultório para falar sobre isso. A lordose é uma curvatura que nós temos tanto na região lombar quanto na região cervical. O que nós não podemos ter, um aumento excessivo dessa lordose e nem uma retificação, uma diminuição dessa curvatura. Daí se torna um problema patológico e pode causar dor. Então, todo mundo tem lordose. Lordose é algo natural, é uma curvatura natural que a coluna tem. Tá. O que nós não podemos ter é um excesso ou a falta dessa curvatura. Para não ficar um corcunda de Notre Dame. Então, a corcunda, que é a região torácica... Estão pedindo break, por favor, eu volto já com Tá ele. bom. Vamos pro break. Vamos lá. O ortopedista está mostrando as coisas principais, as causas das dores na coluna. E, olha, esclarecendo dúvidas sobre o tratamento cirúrgico. Dá uma olhada, olha, enfiou, Olha conseguiu... aqui, Rony, olha nós estamos demonstrando aqui nesse modelo plástico as estruturas que nós temos na coluna. E é isso Aqui mesmo? É isso que nós vemos, na cirurgia é isso. Nós vemos aqui a parte óssea, os nervos localizados mais para baixo, o disco a gente consegue localizar aqui um pouquinho já ele saindo para fora, que nós retiramos com a pinça. Então essa cirurgia, ela vem como um grande avanço para mostrar para a gente que a gente consegue tratar essas principais lesões da coluna com essa abordagem menos invasiva. Fabiano, eu estou Excelente. absolutamente impressionado com isso, né? Mesmo que eu não tenha nada, eu vou querer enfiar isso na coluna para ver se tem, porque é espetacular. Isso daqui é um avanço muito grande para os pacientes e para nós médicos, né? Porque nós temos maior segurança para tratar o paciente por via desse método. Perfeito, adorável. Obrigado, Excelente. querido. Eu Prazer em agradeço. revê-lo. Onde é que eu te encontro? Aqui na região de Alphaville. Alphaville? É, em Mas não tem Alphaville. um arroba qualquer Tem, coisa? arroba Dr. Fabiano Fonseca. Arroba Dr. Fabiano Fonseca. Isso. Então, muito obrigado. Muito querido. obrigado, eu agradeço. Isso foi, olha, eu estou encantado. Encantado. Obrigado, Rony. Obrigado eu, querido. Obrigado. Fique em paz. Vocês aí, crianças, estão preparando o que, afinal? Um almoço bem gostoso hoje, Rony. A gente está aqui usando alguns ingredientes, tá? Que são provenientes da Amazônia. Sim. E eu queria te fazer uma pergunta. Faça quantas você Você quiser. já comeu ceviche? Já, claro. Já comeu ceviche com peixe amazônico? Nunca. Vai comer hoje. Uau! A gente vai ter de entrada Uau! um ceviche de aruanã. Aruanã, tá? Isso, temperado com tucupi, temperado com algumas especiarias básicas que vai no prato do ceviche, tá bom? Tá. E de almoço, acredito eu que você já deve ter comido parmegiana também. Sim, não é já. Isso? Já comeu parmegiana com algum peixe amazônico? Não. Vai comer hoje também. Vamos aqui no forno aqui, essa delícia, uma parmegiana de aruanã, tá? Para servir com uma farofa da amarelinha. A amarelinha. A amarelinha tá presente hoje no cardápio, tá bom? Tá Eu tô bom, preparando querido. aqui uma farofa bem gostosa para servir junto com ela e o ceviche. Lindo. Lindo. Já volto aí. Meu Deus do céu. Hoje. Por isso que eu tô com essa barriga enorme e reclamo dela todo dia. Oh, meu Deus. Vamos falar agora de prêmios. Prêmios, muitos prêmios. Como assim, Rony? Rede TV Plus. Ah, é? É. E tem muita novidade esse ano. Presta atenção. Um prêmio final de R$250 mil. Olha que coisa fantástica. E tem muito mais. Você pode realizar seus sonhos agora mesmo. Simples assim. Acesse redetvplus.com.br. Pronto. Para fazer a sua assinatura. Você vai concorrer a prêmios como... Todos esses prêmios que você está vendo aí, olha aí, ó, tem tudo. Eu estou vendo ali forno elétrico, aspirador de pó robô, panelas iChef, são as melhores panelas do Brasil, Nintendo Switch, um monte de coisa. Olha aí, tá vendo? Todos os dias tem prêmios. E você pode ganhar um, sabe quando? Agora mesmo. É só assinar o redetvplus.com.br e ganhar um prêmio imediato em dinheiro. De até R$300. Como? É só girar a roleta. É dinheiro na hora. Clicou, girou, ganhou. A assinatura é caríssima, um absurdo. R$5. E você pode fazer da forma que você preferir. Pode fazer por Pix, enfim, aproveite. O que ganhar só depende de você. redetvplus.com.br,
o maior festival de prêmios do Brasil. Vamos lá. Tá cheiroso, não tá? Isso aí o que que é? É uma cebolinha Aqui é roxa. cebola roxa e isso aqui é um refogado, que é um tempero básico meu que eu uso, que é cebola também e pimenta de cheiro. Tá, você vai fazer um refogado. Agora, o que vai depois aí para valer a pena? Aí né? depois que ele vai com refogado, eu ainda acrescento mais coisa ainda nesse refogado. Eu acrescento castanha do Pará Uau! e queijo coalho. Isso, essa castanha Queijo do coalho Pará. também daqui e castanha para ralada. Isso. Essa castanha do Pará, por incrível que pareça, ela é in natura, tá bom? Ela vem da própria Amazônia também. Ou aqui, ó. do próprio Manaus. Isso, exatamente. Aqui, ela aqui, ó. Eu acrescento Brasil, ela nós- junto com esse refogado. Depois que eu misturo bem, dou uma esquentadinha, eu acrescento a farinha de amarelinha. Amarelinha. Só vou chamar ela de amarelinha agora. pode usar. Que era a minha boadrasta que falava amarelinha. Peguei agora, vou falar amarelinha também. Bom, isso, depois disso, então, você está fazendo, acrescentou tudo isso. E o que vai de mais importante aí em cima? Isso. O que vai de mais importante, que na verdade isso aqui é só a guarnição, né? O mais importante é a gente estar aqui gratinando, que é a parmegiana de aruanã. O mesmo peixe que a gente usa no ceviche, né? A proposta foi justamente fazer isso aqui, que é mostrar para o público que não tem ainda tanta ciência, né, dos produtos amazônicos, dos peixes, que dá para se fazer pratos conhecidos e pratos maravilhosos com esses peixes, tá bom? Então, com um peixe só, eu vou fazer a entrada e o prato principal. Quanto tempo você já está com ele lá dentro? 5 minutinhos, é só o tempo de gratinar aqui o queijo. 5 minutinhos? Uhum. Bom. É o tempo que eu Parmegiana. finalizo aqui essas coisas. Só coisa de brasileiro mesmo. É. Parmegiana não tem Parma. É mesmo? Ah, não tem, nunca existiu isso. Arroz grego, arroz à grega, nunca existiu na Grécia. Filé cubana, ninguém sabe o que é isso lá em Cuba, que aliás, ninguém nem come lá. Como é que é? Pão francês não tem na França. O povo inventa de tudo. Copa americana não tem nos Estados Unidos. Mas nós somos muito criativos, não é verdade? Sim. Aí, já foi a amarelinha. Isso, já foi amarelinha, ó. Olha isso aqui, Rony. Consegue Isso é sentir uma o cheiro? guarnição, não precisa Isso, ficar muito tempo. Isso, é isso aqui, ó. Misturou, deu uma esquentadinha, tá ótimo. Já está pronto aqui. Já tá pronto. Tá. Fechou. Agora é só pegar o feijão manteiguinha. que Feijão coisa boa. manteiguinha. Já comeu Feijão vinagrete de feijão manteiguinha? Pode provar as coisas aí, viu, Rony? Fica à Delícia. vontade. O vinagrete com feijão manteiguinha? Maravilhosa. Fazer isso aqui numa salada, você viu? Sim. Adoro. Licença. Adoro. Não dá trabalho para cozinhar, não precisa pôr pressão. É prático. Meu Deus do céu. Lembra coisa muito boa. feijão verde lá de Lembra. Recife, não é? Muito bom. Eu adoro. Também. Fazer um baião de dois Isso. também. Sim. Com Vocês queijo são coalho. insuportáveis, não quero mais, olha. Para. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Tá ficando bom aqui, viu, Rony? E olha lá, dá uma olhada lá, Leandro, olha isso aí. Tô uma linda agora. É. Paulo, que coisa maluca isso aí. Ó, sabe os bonecos de Olinda? Aqueles gigantes que andam pelas ruas da cidade nos eventos festivos, como o Carnaval de Pernambuco, por exemplo? Pois é. São lindos, né? Agora, o cortejo é lúdico e encantador. Você sabia que São Paulo também tem seus bonecões? Que inclusive participam de um cortejo carnavalesco? Pois é. E quem é que confecciona isso, essas verdadeiras obras de arte? É o bonequeiro, não posso nem dizer isso. É um arte educador, o Paulo Fará. É incrível o trabalho desse cara, que cria novas possibilidades estéticas e de ocupações, vamos dizer, brincantes, se cabe isso, né? No espaço urbano, com seus bonecões. É o lúdico, junto com a sua magia, deixando a capital paulista, eu diria, mais leve, mais colorida. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, querido. Muito obrigado por estar aqui, Rony. Uma alegria, uma festa estar aqui. Olha Muito que- feliz. Obrigado, Paulo. Olha aqui o tio Rony perto, ó. Tá, não sou alto, mas olha isso aí. 1,73 m. Isso aí tem quanto? Ah, esses daqui que são menores, esses dois, eles têm na faixa de 3 metros por aí. E aquele Aí. ali uns 3,5 metros. Eu penso em fazer bonecos leves para que as crianças possam vestir e brincar. tá. A pessoa possa brincar. Então não são bonecos pesados, são bonecos leves. tudo. Entendi. Deixa eu ver uma coisa, deixa eu pegar. Pode ser o seu? Pode ser. Ó, pega aqui no bambu. Bambu. Solta, pode soltar. Aqui, ó. Eu consigo. Olha aí. Beleza pura. Imagina, eu sou feito de concreto armado.
Isso aí. Ai, Paulo. Quando é que você começou a se interessar por essa arte? Eu começo a fazer boneco desde 1992, no Teatro Vento Forte, que foi a minha brincadeira. Sei. Daí bonecão pintou quando São Paulo fez 450 anos, eu e um amigo meu conversando, a gente falou assim, já pensou 450 bonecões para São Paulo? Daí, lógico, faltava um mês. 450? Mas daí não fizemos, lógico. Levantamos uma Rouanet e assim, 15 anos depois, fizemos para o Sesc Sorocaba esses bonecos e começou todo ano, cada férias eu ia fazendo mais bonecos, sempre nas férias, porque eu sou professor. E assim fui construindo pouco a pouco. Domingo, dia 26, agora de fevereiro, vai acontecer o cortejo dos Bonecões 2023. É o Bloco dos Bonecões. Bloco dos Bonecões. Começa, né? A concentração está marcada para as 11 horas da manhã, na rua 15 de novembro, centro da cidade, número 130, ali perto da Praça da Sé, aqui em São Paulo. E o início do blocão deve se dar ao meio-dia, né? Às 12 horas. Meio-dia. E vai até o Lago São Bento. Vai até a São Bento e é uma farra, música rolando, a gente dançando, uma delícia. Então, todo mundo convidado para se divertir com os bonecões. Obrigado, Paulo. Isso aí, muito agradecido, Muito legal. Rony. Muito agradecido. Muito legal, gostei muito. Tá pronto? Tá pronto, Rui. Tava esperando você chegar aqui só para misturar, ó. Esse aqui é o aruanã, tá vendo? Aruanã. Da gente bem você vai cortadinho. fazer o ceviche de aruanã. Isso. Aí eu uso todos os temperinhos. Agora, que temperinhos que você colocou aí? Aqui eu tenho cebola roxa. Tá. Eu tenho pimenta biquinho, só um pouquinho. Tá. Um pouquinho de gengibre. Um pouquinho? Um pouquinho, só um pouquinho. Tenho É vermelhinha ela. Isso, exatamente. Vermelhinha. Aí depois que eu faço toda essa mistura com cebola, coentro e a pimenta. Limão, é. Limão também, claro. Fundamental, tem que ter. né? Limão e azeite. Eu venho com peixe. Coloco ele aqui. Beleza. Dou uma misturadinha. E aí eu venho por cima com o tucupi. Olha, aí eu nunca comi com tucupi, não. Bota um pouquinho de tucupi em cima. Beleza pura. E aí agora é só misturar. Um pouquinho pequenininho aqui, mas dá certo. Ó, Bom. como ele vai pegando cor, Rui. Ó. Ai, perfeito, hein, gente? Nunca comi assim. Tá dando fome? Agora, tem forma diferente de fazer esse ceviche? De acordo com o peixe, ou é tudo igual? O molho é igual? É, isso, exatamente. Vai mais com gosto. A gente usa o aruanã, porque feito a Tarsila falou, ele é um peixe mais suave, ele é um peixe que pouquíssimas pessoas conhecem, mas por conta desse sabor mais neutro dele, a gente consegue dar uma diversificada tem que nos ser pratos. neutro mesmo, Aí né? a preferência é um peixe um pouquinho mais neutro, para você sentir a acidez, sentir o tempero, né? O gosto todo do E o tal tempero. do pirarucu na nata, que é isso aí? Isso, o pirarucu na nata, na verdade, é um pedaço de pirarucu assado com uma nata de macaxeira, né? Que o pessoal diz muito aqui, mandioca, né? Tá. Eu faço uma nata E na minha isso cidade aí. é aipim. Aipim? Pronto, na minha é macaxeira. E aí a gente vai servir ele aqui também, tá? Tô com ele aqui no fogo. Beleza, pura. O que é esse? Esse é o tal do pirarucu na nata? É ele o próprio mesmo, Rony. Isso, eu tô só esperando aqui terminar de condensar um pouco a nata, tá? Já tem aqui um filé de pirarucu, limpinho, lindíssimo, maravilhoso. Tô só esperando ele condensar aqui com a nata. Tem ponto certo, a nata? A nata é só esperar dar uma fervurinha, Sim, ele mas já o fica ponto bom qual já. é? O ponto é ele ficar Tipo creme parecido com chantilly, um molho, assim? tipo um bechamel. Ah, bechamel, Um molho branco, tá, isso, tá. isso. O ponto Bechamel, é esse. Teu dá nesse pra ponto, entender. colocou no fogo, esquentou, pronto, já tá ótimo, tá bom? A parmegiana tá aqui no forno, terminando Como é de que eu vou fazer para gratinar. comer tudo isso no ar? Oxe, Tem que tem- conversar com a Arlindo. Vai ser muito difícil. É porque é muito papo, entendeu? Aí tem que ter comida proporcional também, exatamente. O ceviche aqui da gente também já tá quase pronto também. Eu tô só esperando ele terminar de porque dar uma ele cura. tem que Ele tem- cozinhar no limão, né? Isso, exatamente. Aí ele passa um tempinho. Tô só Quer dizer que finalizando hoje- nele aqui. Hoje Vocês tá bom o papo, peruanos, vocês peruanos, botem suas barbas de molho, que está saindo um ceviche aqui, embora o Peru também tenha uma parte da Amazônia, né? Sim. Mas dizem que o melhor ceviche que existe é do Peru. É. Mas agora vamos ver que... Da Amazônia esse também, aqui. né? Ai. Vamos bem. Ó, na verdade, o meu convidado de hoje é apresentador, stylist, consultor de imagem, de moda. Estou me sentindo aqui nu, brega, com ele aqui do lado. Para variar, é pernambucano também. Aqui só deu Pernambuco hoje.
E ficou conhecido pelo seu jeito espontâneo de dar dicas de estilo lá no programa, né? Esquadrão da Moda. Eu via sempre, lá no SBT. Em 2015, ele lançou um livro chamado Nada para Vestir. Ele não me deu, mas eu tenho esse livro, eu ganhei. A Isabela me deu. Agora, que foi o segundo livro mais vendido de moda no ano de 2016. Eu estou falando dele, do Arlindo Grund. Arlindo, obrigado. Não levante, querido. Imagina, fique à vontade. Obrigado, viu? Eu que agradeço Obrigado, por esse querido. respeito. E sem falar que o aroma do estúdio, na hora que eu entrei, inundou aqui a minha Ai, mente. que coisa boa. Obrigado, favor. querido. Muito obrigado. Você trouxe o outro livro também, né? Trouxe, claro, Tá. para você. Bom, vamos lá. Como é que você começou a se interessar por moda? Engraçado, né? Porque eu acho que eu nunca tive... A partir de agora eu vou me interessar por moda. Eu acho que eu já nasci gostando disso, né? Eu me lembro que aos 3 anos de idade, os meus pais chegaram em casa com uma sacola e meu irmão, que é mais novo, é brinquedo, é brinquedo, é brinquedo. E eu só olhando assim, meu pai, não, é roupa, a gente trouxe roupa. E eu fiquei muito irritado com eles, porque eles não me levaram para comprar essa roupa. Então, desde então, eu tenho uma ligação muito forte. Eu tinha minha avó, Regina, que era uma mulher muito vaidosa também. Tenho minha tia Bia, que é uma mulher muito vaidosa. Minha mãe também. Então, eu sou cercado por mulheres vaidosas, por mulheres que trabalham, mulheres fortes, mulheres empoderadas também, que usam a moda a favor delas, que é muito importante. Sem dúvida. E aí, eu acho que eu sempre fui envolvido nesse mistério, nesse clima de moda, que é uma coisa que me seduziu sempre. Engraçado que eu vou dizer, eu tenho extrema simpatia, Lindo, pelas meninas que levam a moda nesse sentido que você falou. Eu vou falar uma coisa para você, você pode não acreditar em mim. Eu fui pai com guarda de filhos e eu fiquei com a minha menininha, na época, de 7 anos de idade, e eu não tinha mulher. E eu comecei a me envolver com moda feminina, Sim, eu imagino. para vestir a minha menina. Aí, tá, ela cresceu, casou, aquela coisa, teve filho e tal. Eu comecei a vestir a minha mulher. A Kika, eu visto. Do sapato à lingerie. Tudo. Eu não sei se é um fascínio por moda ou por essa história que você estava, de repente, veiculando, de que a moda a favor da mulher é uma coisa importante. E é. Exato. Compro tudo para ela. E é maravilhoso, mas isso também, Rony, além de você estar se preocupando com a imagem da Kika, você também está mostrando afeto e carinho através da moda. Sem dúvida. Porque quando a gente pensa no outro, quando a gente coloca o outro na frente da gente está exercendo a empatia, que hoje é muito importante, a gente ser uma pessoa empática diante de tudo que a gente está vivendo no mundo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, nós estamos falando hoje aqui de Recife, de Pernambuco, de tudo. Falei da minha boadrasta, que era de lá, enfim. Falei com eles, não falei com você, falei em off, né? E tenho essa ligação de afetividade com Pernambuco, com Recife, em função até dessa coisa familiar. Mas por que você saiu de lá do Recife e veio para São Paulo? Pois é, quando eu acabei o meu mestrado e eu já estava com um escritório de publicidade lá em Recife, tentando trabalhar no mercado de moda, o meu marido, que eu sou casado, vamos fazer 30 anos de casado esse Uau! ano. Raro! Raro, pois é. E aí ele voltou para São Paulo porque ele já trabalhava com moda. Tá. E ele precisava profissionalizar o trabalho dele no sentido de ter uma empresa. Sim. Porque ele trabalhava para Abril, mas existiam trabalhos que ele precisava emitir nota, né? A gente precisava ter uma empresa. E como eu já tinha empresa, eu comecei a perceber os ganhos aqui em São Paulo, que eram bem diferentes do mercado de Recife. Sem dúvida. E também percebi uma porta aberta para mim, porque ele falou, vem, vamos trabalhar juntos aqui, vamos tornar o seu escritório um escritório só de moda. E foi isso que aconteceu. De repente eu estava aqui em São Paulo, com o apoio da minha família, que é muito importante, Isso é acima de tudo. fundamental. Você é cachorreiro também? Tô vendo Eu ali. sou cachorreiro, olha lá. Bem-vindo ao clube, eu também. O Joe e o Johnny. Meus filhos lindos, maravilhosos. Quer dizer, eu moro de favor na casa deles. Né? Ai, que bom. A dupla. É isso. Aí Nossa, vocês nossa dois. primeira foto, 1993 ou 4, isso. Rapaz. Muito tempo, né? Não tinha nenhuma tatuagem, meu Deus do céu. Então, essa bactéria, como você falou da televisão, realmente me contagiou. E foi uma coisa muito legal, porque eu não tive tempo de ficar nervoso, de ter medo, Sim. do desconhecido. Foi uma coisa muito imediata. Então, foi muito maravilhoso. Olha, na verdade... Ai, querido. Obrigado. Obrigado. Isso é só um amuse-bouche, né? Uma coisa pequena, mas olha que legal. Eu falei do livro, né? Que você lançou em Sim. 2015, que foi o segundo dentre os best-sellers de moda. Foi o segundo mais vendido, né? Esse aqui. É isso aí. Esse foi o segundo mais vendido, que foi esse. Esse eu e, tenho. e esse é o segundo. Então, os dois autografados para você. Oh, querido, obrigado.
Isabela, eu ganhei, viu? Esse livro daqui, o segundo livro, eu estava sentindo a necessidade de quebrar um pouco de paradigma. Sim. Porque a gente sempre fala o que é certo, o que é errado na moda, o que fica bem, o que não fica bem. Isso é tão complicado. E hoje é uma coisa tão discutível, porque aquilo que pode ser correto para mim talvez não seja tão bom para você, aquilo que é bom para outra pessoa não é bom para outra. Então a moda ela começa a ficar mais exclusiva, individualista, mas ao mesmo tempo ela fica mais pessoal. A gente consegue imprimir o nosso estilo, a nossa personalidade através das roupas. E se desprendendo de regras... Sem dúvida. É muito bom. Sem Então, dúvida. as armadilhas da moda tá exatamente para mostrar que a moda ela é para todo mundo, mas é claro que tem coisas que não são feitas para a gente, porque não combinam com a nossa personalidade, não combinam com o nosso estilo de vida. Você quer ver uma coisa? Vou entregar aqui uma barbaridade. As minhas cores prediletas. Azul marinho, preto, cinza, bege. Eu sempre vesti assim, e sempre de costume e gravata. Impensável usar uma camisa dessa cor. Teria que ser branca, teria que ser... Entendi. Sabe? E eu estou começando a me acostumar. Isso é bom ou ruim? Isso é maravilhoso e eu ia falar exatamente agora como o azul fica bem em você. Oh, querido. Porque quando a gente coloca uma cor perto do nosso rosto, a gente aumenta as nossas expressões. E isso pode ser tanto positivo quanto negativo. E o seu olho também ele é super valorizado com esse azul. Então, trazer cor é uma ótima alternativa que a sua stylist teve para poder deixar o look um pouco mais leve, realmente. E eu acredito também que o blazer é uma marca registrada sua. É minha, né? Então, blazer. eu acho que é importante também a gente que trabalha com moda entender o que é que o cliente quer, o que é que o cliente gosta, no caso você, para sua stylist. E ela, com os argumentos que ela tem, de te convencer do que ela sabe, do que é bom e qual vai ser o resultado final aqui na televisão. Então, eu acho que o trabalho está maravilhoso. Olha, amanhã eles já separaram o meu look para amanhã, que é sexta-feira de carnaval. Sim. A camisa, eu me sentindo para o baile do Havaí para usar, mas não abro mão do blazer. Vou ter que usar o raio do blazer. Vai ser floral? Hein? Vai ser floral sua camisa? Vai ser. Então, carnaval. E aí você tem várias possibilidades, porque você pode continuar do despojamento, porque o blazer é uma peça clássica. Certo. Mas dependendo do tecido, ele pode ficar mais despojado. Ó, eu quero deixar um gancho agora para a nossa volta do Entrar no Break. E eu quero deixar... Você já teve algum desastre na sua atividade? Não responde agora. Volto já. Vou continuar com esse bonitão do Arlindo Grunde aqui, tá? Enquanto nós vamos para um intervalinho rápido, eu vou te esperar. Se você não estiver aqui na volta, nunca mais eu falo com você. Pronto. Já volto. Estamos de volta aqui com o Arlindo, que eu perguntei, deixei o gancho. E você demorou muito, né, para esperar essa resposta dele. Mas qual foi o seu grande desastre, que contratempo que aconteceu na sua vida? Olha, não vai dar para enumerar aqui muitos não, mas tem uma coisa muito engraçada. Em Qual foi? 2009, quando eu comecei a fazer o programa e tinha aquela cena de jogar a roupa fora, né, que era uma coisa muito hipotética, porque na verdade as roupas eram doadas, existiam umas botas que a gente chamava de bota quebra-pé, porque ela tinha um solado de borracha muito alto. E realmente era muito difícil da pessoa se equilibrar. E aí eu falava daquelas botas, e eu me lembrei que em 92, quando eu entrei na faculdade, eu peguei uma sandália de uma marca nacional e fiz essa sola alta. Sei. E aí eu fiquei pensando, gente, hoje eu tô... E realmente não ficava bonito, não era legal. A minha avó tinha um senso de estética muito apurado e ela falava, essa sandália fica horrorosa porque você é alto, você tem um pescoço alto, você coloca essa sandália com essa plataforma, fica horrível. Mas eu acho que era mais para transgredir do que propriamente para outra coisa, era mais para causar. Então, eu acho que esse é um fato interessante, que é uma peça que eu não gosto, não acho bacana, mas engraçado que durante um ano eu usei essa peça. E meu pai fazia, cuidado quando for dirigir com essa sandália, lembra, pai? Você vai cair. Pois é, exatamente. E aconteceram, claro, várias outras coisas no decorrer da minha profissão. Por exemplo, chegar para fazer um editorial de moda e a atriz, e o editorial era todo dourado, e a atriz falar assim, olha, hoje eu não estou para brilho. Hoje eu não vou usar dourado. E aí o que é que você faz? Porque a pauta era dourada, e aí começa aquela situação toda e, enfim. Bem-vindo ao clube. Né? Falar nisso, Isabela, você tem tido algum contato com ela? Ó, tava segunda-feira com ela. Ah, é? A gente sempre tem contato, a gente sempre se fala. Isa até é linda, porque obrigado, meu amor. Olha, você é a coisa mais... Ah, que bonitinha ela. Ela é maravilhosa. Bom, então é o seguinte,
Planos que você tem para esse ano de 2023? Olha, continuar ministrando as minhas palestras, porque eu faço palestras para o mercado corporativo, faço Lindo. palestras também para empresários de moda e para o público final também. Então eu falo sobre a moda como ferramenta de vendas, como é que a moda pode alavancar a sua venda no seu negócio também. Faço treinamentos também para vendedores que, na verdade, eles passam a virar consultores para identificar oportunidades através dos estilos. E o mais importante é que agora eu estou fazendo um treinamento para marcas de luxo. Eu fui contratado por uma marca de luxo alemã, de moda utilitária, masculina, é a Montblanc, eu posso falar. Tá. E eles me contrataram para fazer exatamente um treinamento sobre estilo para as pessoas e esse reposicionamento da marca no mundo, que está virando agora um pouco mais de moda, tem um DNA um pouco mais arraigado. Você é insuportável. Chefe, você não provou ainda, né? Eu vou provar agora. Ai, meu Deus, Espetacular. Espetacular. Obrigado a você também, Tarsila. Obrigado, Leandro. Obrigado a você também, Aline. Muito Você obrigado, é um amor, meu querido. Obrigado, Que é viu? isso. Beijo em casa e, ó, amanhã nós estamos juntos de novo. Amanhã vai ter camisinha florida. Meu Deus do céu. Eu quero ver esse carnaval. Beijo. Aline, muito obrigado, Obrigado, querido. Rony. Beijo, gente. Obrigado. Tamo junto.